Será que o vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37, prefigura a ressurreição física do corpo no último dia? É disso que iremos falar nesse vídeo. Olá, graça e paz a todos. Você está no canal Escatologia Plena, o canal referência das questões da escatologia já realizada aqui na plataforma YouTube Brasil. Todas as questões necessárias que você precisa compreender da escatologia já realizada, você encontra respostas óbvias, objetiva, clara, simples aqui em nossos arquivos. É só você procurar o assunto que você desejar, com certeza você obtém a resposta necessária para a glória do nosso Deus. Nessa oportunidade eu quero tratar do texto de Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1 ao versículo 14. Esse texto aqui, ele está fazendo menção da revivificação de Israel, que acontece com o retorno de Israel, uma vez que eles estavam cativos em Babilônia. No ano de 536, precisamente, né? Você encontra registro dessa restauração lá no livro de Esdras e de Neemias, bem claro como acontece essa restauração. E ela é mencionada gloriosamente aqui na profecia de Ezequiel, que infelizmente o texto é utilizado por muitos, dando a entender que a ressurreição do último dia ela acontece dessa natureza, como aconteceu aqui com Israel, uma vez que Ezequiel profetiza um vale de ossos secos e aqueles ossos passam a ter vida. Cria-se peles, tendões e dá-lhes o Espírito. Vamos ler o texto, Ezequiel capítulo 37, no versículo 7, para que a gente vá direto ao ponto, diz assim: Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então esse texto aqui, a gente fazendo a leitura, rapidamente dá uma percepção realmente que o Senhor estivera falando acerca de uma ressurreição de corpos físicos, pessoas saindo dos túmulos para ter vida, restaurando-lhes pele, tendões, a carne, né? E por fim dando-lhe o Espírito. Porém, o texto em tempo nenhum está tratando de uma ressurreição. O texto não está falando de ressurreição aqui. O texto está falando de restauração. Ezequiel 37, os versos que acabamos de ler, até o versículo 14, em tempo nenhum prefigura a ressurreição física do corpo, meus queridos. No versículo 11, é bem claro, você lê aqui, olha só como uma coisa é séria, quando a gente não contextualiza o texto, né? No versículo 11 diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então veja que coisa impressionante, no versículo 11 mata a charada dessa questão que possa ser uma alusão à ressurreição física do corpo no último dia. No versículo 11, o texto deixa claro que aquela restauração vivenciada na visão de Ezequiel foi apenas simbólica daquilo que iria tratar com a restauração, com a revivificação de Israel, uma vez que eles fossem tirados do cativeiro babilônico. Quando eles foram para a Babilônia, eles se sentiram completamente desprovidos, desesperançosos, completamente exterminados, justamente pela falta de comunhão que eles tinham para com Deus, o desrespeito que tiveram para com Deus, e levaram-lhes
a essa situação, mas Deus prometeu restaurar. Essa é a questão que está sendo colocada em pauta nessa profecia do versículo 1 ao 14. Seguindo adiante, no versículo 12 ao 13, você encontra essa questão bem óbvia apresentada nesse diálogo entre Deus e Ezequiel. Vamos ler o verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Então veja, mais uma vez aqui, o Senhor está tratando com Israel na condição de restaurá-lo. É interessante observar que em tempo nenhum teve, notório de que houve uma ressurreição de corpos físicos. Nessa questão aqui, em tempo nenhum na história houve um ocorrido de tal natureza. Ele menciona Israel saindo da sepultura, mas com referência ao cativeiro babilônico, saindo do cativeiro, não de uma cova, de uma sepultura especificamente. Você veja que a palavra sepultura aqui não é Sheol no hebraico, não aparece nos escritos originais como Sheol, como se estivesse se referindo ao mundo dos mortos, como aprecia um dia acontecer a restauração física do corpo, a tradição religiosa, os parciais preteristas. Não, a palavra sepultura nesses dois versos 12 e 13 de Ezequiel 37 não é Sheol, tá certo? Não se refere ao mundo dos mortos, se refere à sepultura, na verdade, dirigindo-se ao cativeiro babilônico, que o Senhor estaria restaurando-os à vida, trazendo a comunhão que até então havia se perdido. No versículo 14 fica mais clara essa questão, quando diz assim: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Olha só, restauração à sua própria terra, não restauração à vida física no corpo, uma vez que eles estavam sepultados nos túmulos físico, como todos aqueles que partem dessa vida no corpo de carne. Não é esse o sentido, tá certo? Vocês vejam que em tempo nenhum essa restauração se dirige a uma ressurreição física dos judeus que estavam mortos para fora da sepultura fisicamente. Não há registro nenhum na história que faz referência a essa questão. Todo estudante que se preze da Bíblia, ele entende claramente que a sepultura aqui faz referência à ruína política que se encontrava o povo de Israel, e que eles estavam sendo restaurados, uma vez que o Senhor iria manifestar neles a sua misericórdia, a sua benevolência, soprando-lhe o Espírito, pondo o Espírito nele, restabelecendo a comunhão. Esse é o sentido desses versos aqui. Esse é o sentido que a gente encontra claramente na revivificação de Israel, no capítulo 37 de Ezequiel, tá certo? Então, Ezequiel 37, os ossos que se puseram de pé, era apenas uma visão que se referiu à restauração daquele povo, não teve nada a ver com a ressurreição do corpo físico no último dia. Outra coisa importante que você tem que prestar atenção no texto, nessa questão do vale de ossos secos, é que o Senhor em tempo nenhum está tratando da ressurreição dos justos e dos injustos, como você encontra nas profecias, tanto do Velho Testamento, especificamente de Daniel capítulo 12, no versículo 2, como das demais passagens do Novo Testamento, onde você encontra o próprio Senhor Jesus, como os demais apóstolos, falando da ressurreição dos justos e dos injustos no último dia. Então, os justos e os injustos que ressuscitariam no último dia são passagens específicas, escatológicas do juízo do último dia. Porém, essa não é a questão que se levanta em Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14, o qual conseguimos identificar facilmente à luz da Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Então, Ezequiel 37, mais uma vez, deixando claro a vocês a restauração de ossos secos
em um grande vale não tem nada a ver com a ressurreição, não tem nada que prefigure a ressurreição física no corpo no último dia. Então está aí mais um grande vídeo. Eu acredito que esse vídeo, assim como os demais, tem mostrado a você que, infelizmente, falo isso ingloriamente, muitas das doutrinas que hoje são defendidas à unha e dentes pelas denominações, elas na verdade são frutos de ideologia, de pensamento humano, de percepção pessoais e não daquilo que realmente a palavra de Deus tem ensinado. Então, examinai as Escrituras. Há uma necessidade muito grande do sola Escritura, de que você volte às Escrituras e a tenha como a única regra de fé e prática. Não menospreze a palavra de Deus, não dê a sua liberdade aos homens no sentido deles impor as suas verdades. Que a palavra de Deus nos conduza à verdade única, que é a do Senhor Jesus, tá certo? Muito obrigado pela tua participação. Não deixe de dar o teu like nesse vídeo, é muito importante a tua colaboração nesse sentido. E se você puder, deixa-nos um comentário aqui nesse vídeo, muito importante para nós também, para que a gente avalie como está sendo a sua percepção dessas mensagens que estamos trazendo ao longo dessa série, em nome do Senhor Jesus. E eu mais agradeço a todos, um abraço e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor. Graça e paz.